começar. Boa noite, bem-vindos a mais uma palestra da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, que hoje tenho o prazer de apresentar uma palestra da professora doutora Clara Saraiva, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sobre o seguinte tema: mortos embrulhados e fantasmas digitais, antepassados e griefbots na era digital. Um resumo que ela nos mandou, que a nossa palestrante nos mandou, diz o seguinte: do embrulhamento de cadáveres dos papel na Guiné-Bissau até aos griefbots e hologramas de defuntos na Coreia, onde nos levam as novas perspectivas da morte e luto digitais. Na era digital em que vivemos, estas realidades estão igualmente diretamente ligadas à omnipresença das redes sociais e ao que elas nos trazem de bom e de mau. Os fantasmas digitais de hoje são mortos que continuam vivos no mundo digital e que falam e interagem connosco. Nesta conversa abordaremos alguns aspectos relacionados com a criação de memórias coletivas e pessoais para analisar as novas formas digitais de nos relacionarmos com a morte e com o luto. A autora é investigadora e professora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Foi professora convidada da Universidade Nova de Lisboa, na Brown University e na University of California, Berkeley. É vice-presidente da World Council of Anthropological Associations, ex-vice-presidente da International Society for Ethnology and Folklore e ex-presidente da Associação Portuguesa de Antropologia. Pesquisa sobre religião e ritual, nomeadamente religiões afro-brasileiras. É sócia honorária da SPAI. Eu vou fechar o meu ecrã, o meu microfone, para se iniciar então a comunicação, que desde já muito agradecemos. Então, posso falar? Sim, sim. Pronto, então boa noite a todos. Vamos lá ver se a gente consegue fazer isto. Temos tido aqui uns problemas tecnológicos, como é normal. Em primeiro lugar, boa noite a todos e muito obrigada à SPAI por este convite, que é sempre um prazer colaborar com a SPAI, que é realmente uma instituição importante e de marco na antropologia, sempre foi e continua a ser na antropologia atual. Bom, eu hoje vou falar de um contexto, de um tema que realmente é um tema que me tem ocupado nos últimos, 40 anos, porque eu comecei por trabalhar a morte muito cedo, como vamos ver. Pronto, então, é sobre a morte. O que é a morte? A morte, justamente como dizia o Edgar Morin, é algo complexo, tem a ver com a própria consciência do que é a morte, com o horror à morte, com a crença na imortalidade, tem a ver também com questões da individualidade do eu, mas também do ideal, isto é, morre-se porquê, morre-se como, etc. Álvaro, eu tenho de dizer cada vez que quiser passar o slide, certo? Pronto, ok, é isso. Então, basicamente, na antropologia, uma das subtemáticas dentro da morte que os antropólogos têm investigado muito, eu vou-me chegar mais para trás porque eu acho que isto está muito branco, não sei porquê, é a questão da noção da boa morte. Portanto, o que é a boa morte? É uma noção muito desenvolvida por muitos dos historiadores da morte, e vocês têm, como historiadores da morte, têm sobretudo os dois clássicos estudiosos que pertenciam à École des Annales de Paris, não é? Os historiadores da história das mentalidades, o Philippe Ariès e o Philippe Ariès e o Vincent Thomas também, mas o Philippe Ariès e o Vauvel, sobretudo o Vauvel, o Michel Vauvel e o Philippe Ariès, que realmente foram dois homens, ambos já morreram, que pertenciam a essa École des Annales de Paris e que, apesar de serem historiadores, olharam para a morte de um ponto de vista histórico, mas também de um ponto de vista muito sociológico e antropológico até, digamos. Portanto, ambos, tanto o Vauvel como o Ariès, estudaram a questão da morte. O Ariès, como devem saber, propôs uma série de modelos, entre os quais a ideia de que a noção de morte teria mudado em relação aos tempos mais antigos, dos tempos mais antigos em relação ao tempo atual, melhor dizendo assim, e que, portanto, basicamente, eu vou resumir aqui os vários livros do Ariès, que são muitos, mas basicamente a tese dele era de que teria havido longos séculos na história da humanidade em que a morte era aquilo que eles chamavam uma morte domesticada, ok? Portanto, em que a morte
era algo que mesmo que acontecesse individualmente, por exemplo, um cavaleiro que morria na Idade Média no campo de batalha, ele era lembrado pela comunidade toda, pela família, e sobretudo o Arries chama muito a si o modelo da morte, sobretudo do século XIX, portanto, a morte romântica, a ideia da morte em casa, em que as pessoas morriam rodeadas pela sua família, pelos seus queridos, e, portanto, a morte não era um fenómeno solitário, era um fenómeno comunitário. Comunitário no sentido de comunidade, de família, etc. O Wawel, pelo seu lado, trabalhou imenso sobre a noção de cemitério, sobre a noção do cemitério como um espaço dos antepassados e como um espaço de vida dos mortos. Desculpem a contradição, mas é essa a ideia do Wawel, é a ideia de que o cemitério é o espaço de vida daqueles que já viveram e que já não estão vivos, mas ao mesmo tempo replica o espaço de vida dos vivos e é um espaço em permanente e completa interação com o espaço dos vivos. Pronto, esta é a ideia. Ora, no meio destas teorias todas dos historiadores da morte do início do século, porque eles foram realmente teóricos que trabalharam imenso e publicaram imenso nos anos 70, 80, o que é que ressalta? Ressalta toda esta ideia de que a morte é algo que provoca ao mesmo tempo angústia, medo, mas também uma certa atração. E claro que do ponto de vista da antropologia, o que os antropólogos tentam olhar é olhar a morte como uma questão de rito de passagem em contextos culturais diferentes, não é? E foi isso que eu tenho feito ao longo da vida em relação à morte. Portanto, como é que a morte, tendo toda uma série de constantes permanentes, isto é, a reação das pessoas perante a morte, as angústias, o medo, etc., a atração, como é que há universais, isto é, como é que há elementos que se repetem de cultura para cultura e como é que, ao mesmo tempo, há elementos completamente diversos, ok? Pronto. E, portanto, primeiro, há diferentes temas que se repetem nos vários contextos culturais. Um desses temas, e eu vou só aqui falar de um, porque não temos tempo, eu não sei quanto tempo é que está previsto, eu esqueci-me de perguntar ao Vítor, mas penso que não mais de 45 minutos, não é? Penso que seja isso, sim, não é? sim. Pronto. E, portanto, não posso aqui falar de tudo, mas basicamente um dos elementos que eu queria que retivessem aqui é a questão da noção de boa morte versus má morte. O que é isso? É algo, como eu disse, que tem sido muito trabalhado na antropologia. A noção de boa morte é justamente é aquela noção de que o Arries fala. A boa morte, por exemplo, no século XIX, seria a morte em casa, com a família, com os amigos. Portanto, a pessoa não morre isolada, sozinha, morre acompanhada. Pronto, basicamente é isso a ideia da boa morte. E a boa morte, por exemplo, no contexto português tem a ver também com outras coisas, e no contexto europeu tem a ver com deixar as coisas preparadas antes de morrer, por exemplo, a questão das heranças, não só materiais, mas também imateriais. Por exemplo, há relatos, e eu quando comecei o doutoramento sobre morte em Portugal, estudei imensos documentos, procurei imensos documentos, que relatavam, por exemplo, como é que a boa morte era justamente a morte de alguém que tinha preparado não só a herança para os seus sobreviventes, para os seus herdeiros, mas também que tinha preparado a parte imaterial da sua morte. Portanto, por exemplo, o que é que acontecia aos bens da alma? Como é que a pessoa deixava dito num testamento que, por exemplo, tinham de ser rezadas X missas pela alma do defunto, etc, etc. Portanto, tudo isso é muito interessante, mas basicamente, em termos universais, a boa morte, para começar, em praticamente todos, eu diria mesmo, contextos mundiais, a nível mundial, a boa morte é sempre a morte de alguém velho. Pronto, vamos chamar assim o nome. Alguém ancião. Isto é, por contraponto, a má morte é sempre a morte de alguém jovem, ou uma criança ou um jovem adulto. Isto é uma morte, como se diz em inglês, untimely death, uma morte fora do tempo, é uma morte que não devia existir, porque a pessoa é ou uma criança ou um jovem, e, portanto, uma criança ou um jovem são promessas para a vida, não são promessas para a morte, não é? Enquanto que uma pessoa de 80 anos é uma promessa para a morte, não se espera que essa pessoa viva mais 50 anos. Portanto, esta questão da boa e má morte universalmente tem a ver com a questão da idade e com a questão da posição também da pessoa no seu contexto social. A outra noção de má morte, como eu pus aqui no PowerPoint, é a morte trágica, ok? Portanto, e que muitas vezes duplica a noção de má morte, isto é, um adolescente ou uma criança que morre num acidente, por exemplo, um acidente de viação,
É uma dupla má morte, porque é uma pessoa que é ceifada da vida antes de tempo, porque tinha 15 anos, e é uma má morte porque é uma morte trágica, não é uma morte de uma pessoa que morre naturalmente aos 80 anos, é uma pessoa que morre num acidente, portanto, uma coisa que não estava prevista, ok? Pronto, estas são noções completamente universais, perdão. Posto isto, eu queria aqui falar de 3 estudos de caso em que eu trabalhei e depois então passarmos no final para a questão da morte digital. E os 3 estudos de caso são os Estados Unidos, Portugal e a Guiné-Bissau, e depois passaremos então para a morte digital. Bom, nos Estados Unidos, eu fiz a minha tese de mestrado nos Estados Unidos há muito tempo, acabei em 1988, estive a fazer o mestrado lá e quando, pronto, tinha escolhido um tema para a tese de mestrado e resolvi que queria fazer sobre um tema bem americano. Estive ali hesitante entre o Halloween, mas eu vivia ao lado de um cemitério e, portanto, comecei a ver como realmente a utilização do cemitério feita pelos americanos era completamente diferente daquilo que eu estava habituada em Portugal, não é? As pessoas iam para o cemitério passear, fazer piqueniques, fazer jogging, passear os cães, namorar, que é uma coisa que seria bastante impensável no contexto português, não é? Portanto, eu resolvi fazer sobre a morte nos Estados Unidos e resolvi fazer sobre os American Funeral Directors. Não sei se algum de vocês viu aquela série que deu na RTP2 há muito tempo, há aí 20 anos, que era o 6 Feet Under, 7 Palmos de Terra, que era uma série justamente de ficção, mas que contava a história de uma família de agentes funerários americanos, os American Funeral Directors, e portanto cada episódio começava com uma morte e depois continuava por aí fora. Pronto, e eu quando fiz a tese de mestrado nos Estados Unidos trabalhei justamente com famílias como aquela, só que as minhas não eram tão divertidas como aquela, devo dizer, mas basicamente era o mesmo, isto é, eram famílias em que realmente as coisas funcionavam como naquela série americana, isto é, as agências funerárias americanas são normalmente, exceto nas grandes cidades como Nova Iorque ou Chicago, são em vivendas. No primeiro andar e segundo andar, quando existe, normalmente é primeiro andar, decorre a vida normal da família, portanto, com, sei lá, a vida de casal, com filhos, com o casal a dormir na mesma cama, as crianças a andarem em triciclo, essas coisas todas que se faz numa vida de família. Depois, no resto de chão, da mesma casa, do mesmo espaço, são as mortuary chapels, portanto, basicamente as capelas mortuárias, onde se fazem os velórios, que nos Estados Unidos têm lugar normalmente ao fim do dia, portanto, entre as 5 e as 8 da noite, não é toda a noite como nós cá. E depois, na cave, são as chamadas preparation rooms, isto é uma sala como se fosse uma sala de autópsias, em que os mortos entram para lá e depois são completamente transformados, isto é, antigamente, quando eu fiz a minha tese de mestrado, ainda se usava o formol como desinfetante, portanto, retirava-se parte da corrente sanguínea, parte do sangue que está na corrente sanguínea, e era injetado, em vez disso, uma solução à base de formol. Hoje em dia já não é formol, são outros químicos, porque o formol decidiu-se que era mau, não se usa o formol. E são injetados outros produtos que fazem com que a decomposição do corpo se dê muito mais lentamente, ok? E depois disso, o corpo é completamente transformado, portanto ele é maquiado, ele é arranjado de maneira a parecer vivo, portanto muitas vezes as pessoas têm um ar mais vivo depois de mortos do que quando estavam ainda vivos, sobretudo pessoas que morrem com doenças prolongadas, sei lá, no hospital, etc. Portanto a pessoa fica com um aspecto ótimo, parece estar a dormir. E isto é o comum do que acontece nos Estados Unidos, portanto mesmo pessoas que vão ser cremadas, para o velório, o corpo é preparado, o corpo é embalsamado, como se diz, embalming, que não tem nada a ver, e eu friso aqui, até porque a SPY tem muitos arqueólogos, não tem nada a ver com o embalsamamento clássico dos egípcios, não, é pura e simplesmente uma injeção de químicos que fazem com que a decomposição do corpo se dê muito mais lentamente, e depois toda um make-up, uma técnica de maquiagem própria para os mortos, a taratopraxia, que faz com que realmente o corpo fique com muito bom aspecto. Pronto. E isto foi o trabalho que eu fiz durante o ano em que fiz trabalho de campo para a tese com os agentes funerários americanos, e a tese basicamente focou-se nisto e focou-se sobretudo na maneira, eu trabalhei muito sobre a antropologia das emoções, portanto o que me interessou na tese de mestrado foi justamente mostrar como, para os americanos, mostrar um corpo morto com ar de morto, como a gente tinha aqui em Portugal, né? Um corpo morto há 40 anos atrás, quando eu fiz a tese, quer dizer, não havia tanatopraxia nenhuma em Portugal, portanto o corpo morto tinha um ar amarelo, branco, tinha um ar de morto.
Pronto, e nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos realmente há um tal medo da morte e da decomposição do cadáver que se faz tudo para que o corpo pareça aquilo que não é, que é uma pessoa ainda viva, não é? E eu lembro-me nas muitas entrevistas que eu fiz com agentes funerários americanos, que eles me perguntavam todos, não é? Então, mas como é que é no seu país? Como é que fazem com os mortos? Eu dizia, nós não fazemos tanatopraxia, portanto o corpo fica branco, amarelo. Eles ficavam horrorizados, achavam que era uma coisa absolutamente louca e que íamos estar todos a morrer por causa das infecções dos cadáveres, etc. Pronto. Isto é o caso dos Estados Unidos. Pode passar aí o slide. Pronto, aliás, tudo isto que eu estive agora a explicar está aqui, estão aqui os tópicos neste slide. Toda a questão. E aqui este panfleto que eu reproduzo aqui era um panfleto que me foi dado numa agência funerária, já não sei qual, das pessoas com que eu trabalhei. Como vocês podem ver, é uma coisa muito a Hollywood, não é? For your final destination, smooth the way, plan ahead. Isto é, está este avião com as pessoas todas a entrarem para o avião que os vai levar para outro mundo, para o céu. E basicamente isto é um panfleto de propaganda das agências funerárias americanas a dizer às pessoas, planeiem a vossa morte. Portanto, tratem em vida das coisas que é para não deixar esse peso para os vossos descendentes. Portanto, tratem, comprem já o vosso funeral, decidam já como é que querem o vosso caixão, como é que querem a vossa sepultura, etc, etc. Na altura em que eu fiz a tese nos Estados Unidos, espera aí, não vá tão depressa, espera aí. Quando eu fiz a tese nos Estados Unidos, portanto, como eu disse, eu acabei em 88, isto era muito comum nos Estados Unidos, era completamente pouco vulgar em Portugal. Hoje em dia já não é, até porque entrou a Serviluz e, portanto, já há todo um pacote de preparação para a morte que as pessoas podem comprar. Mas na altura em Portugal isto era completamente impensável, portanto era uma coisa completamente far out. E depois que eu voltei dos Estados Unidos em 88, eu tinha acabado de mestrado, depois de passar por outros temas, resolvi que ia fazer a tese de doutoramento também sobre a morte em Portugal. E portanto comecei a trabalhar com os agentes funerários em Portugal, comecei a correr o país. Felizmente na altura eu era muito amiga do Benjamin Pereira, que conhecia o país como ninguém, portanto começámos a correr o país de les a les, literalmente, e a fazer entrevistas a agentes funerários e a ver as diferenças de região para região do país. E, por exemplo, encontrei uma agência funerária em Lolé que punha um bocadinho de batom nos lábios dos mortos, que era uma coisa completamente, ninguém fazia isso. E, portanto, fui entrevistá-los, etc. A tanatopraxia realmente era inexistente. Eu não sei se algum de vocês... Inexistente em Portugal. Já não era noutras zonas da Europa, por exemplo, na Inglaterra fazia-se, havia sítios de França que se fazia, mas em Portugal, na altura, não. No final da década de 80 não se fazia. Eu não sei se algum de vocês conhece o livro do Evelyn Waugh, que é um autor inglês, que escreveu um livro que se chama The Loved One, O Bem Amado, que é uma sátira a isto, porque é a história de um rapaz inglês que vai para os Estados Unidos e que arranja emprego na Forest Lawn, na Califórnia, que é um grande cemitério que existe realmente. E apaixona-se por uma jovem que é uma profissional da tanatopraxia. Portanto, ela trabalha no Forest Lawn a embalsamar corpos e é muito boa naquilo que faz. Ele apaixona-se por ela, mas ele só consegue um emprego numa agência funerária que trata de bichos. Portanto, ele passa a vida a embalsamar papagaios, enquanto que ela embalsama pessoas e pronto, e é uma história muito divertida, com aquele humor inglês de sátira aos costumes americanos. Mas pronto, eu fiz este trabalho nos Estados Unidos e agora, Álvaro, se quiser então passar para isso. Muito obrigada. Pronto. Então, eu fiz este trabalho em 88, acabei a tese, fiz a tese com a Catherine Lutz, que é uma especialista da antropologia das emoções, foi interessante, pronto, e voltei para Portugal, comecei a fazer trabalho sobre a morte em Portugal, mas depois, como vamos ver nos slides seguintes, acabei por fazer a tese de doutoramento não sobre a morte em Portugal, mas sobre a morte na Guiné-Bissau. Mas, entretanto, voltei aos Estados Unidos, estive a dar aulas na Brown, estive a dar aulas em Berkeley, e estas imagens que aqui vemos são justamente da zona de Berkeley, Califórnia. Isto que vocês aqui veem pode parecer livros, podem parecer livros numa estante, depois não são. São umas caixinhas em formato de livro, como se fossem livros, mas são caixinhas onde estão dentro cinzas. Portanto, isto é basicamente um cemitério com outro formato, em formato de mausoléu com cinzas. Pode passar para a seguinte, por favor, Alva. E aqui estão a ver o aspecto exterior do espaço com os livrinhos, que são os tais caixinhas que têm as cinzas na parede, e a decoração com as plantas. Como eu disse, isto é um cemitério na zona de Berkeley, na Califórnia.
E o que é interessante, o que eu queria aqui frisar, para além de todos estes elementos que eu já vos falei, é, Álvaro, pode passar o seguinte, por favor. Pronto, aqui estamos a ver outra imagem dos mesmos livros, mas se quiser passar para o seguinte, vamos ver, acho eu, sim. Pronto, isto é a entrada do cemitério e vocês estão a ver uma série de luzes que na próxima imagem, se o Álvaro passar, vocês vão perceber melhor. Pronto, entretanto a noite cair e vão perceber melhor. Pronto, eu estava a fazer estas fotografias na altura de Natal. Portanto, isto são decorações de Natal dentro do cemitério. Decorações natalícias, com aquela coisa muito americana. Se quiser passar o próximo, vamos ver as renas do Pai Natal, etc. A imagem não está muito boa porque isto devia ser a cores. Não, este aqui devia ser a cores. Isto tudo estava a cores. Mas pronto, as famílias levavam as criancinhas a passear ao cemitério para verem as decorações de Natal. Com o Pai de Natal, com as renas, com estas casinhas todas de Natal, dentro do cemitério. Pronto, mais uma vez, tinham-se passado muitos anos desde que eu tinha feito a tese de mestrado lá. Isto foi, quando eu estive em Berkeley, foi em 2013, 2014. Mas claro que a noção do espaço material e a relação com a morte continuava a ser completamente diferente da portuguesa. Isto é, o cemitério é um espaço onde não se vai apenas para carpir os mortos ou para prestar homenagem aos antepassados, mas vai-se também como um espaço quase não, de lazer, não é? Tal como no cemitério ao pé da minha casa em Nova Iorque se fazia jogging e se ia passear a fazer piqueniques, e aqui se vai com as crianças visitar as decorações natalícias. Pode passar a próxima slide, se achou? Pronto. Então, passando agora dos Estados Unidos para Portugal. Pronto, Portugal, eu vou falar aqui muito rapidamente, porque acho que quase todos nós somos portugueses e, portanto, basicamente as pessoas conhecem os rituais de morte portugueses. A questão da relação entre os mortos e os vivos, a relação, sobretudo no mundo rural, entre a morte e a família, e também nesse mundo mais rural, o cuidar das sepulturas familiares. Portanto, eu, por exemplo, eu comecei a fazer realmente o trabalho todo para o doutoramento sobre Portugal e, portanto, fiz muito trabalho de campo no Minho, na Ribeira Minhota e no Alentejo, em Baleizão. E, de propósito, escolhi esses dois mundos contrastantes, não é? Contrastantes por vários motivos, por uma questão da organização familiar, a família extensa versus a família nuclear, por uma questão política também, isto é, o peso na altura em que eu estava a fazer o trabalho, no início dos anos 90, o peso da direita e do catolicismo no norte versus uma pendente muito mais de esquerda e de anticlericalismo no sul, etc, etc. Sobretudo em Baleizão, que, como sabem, é a terra natal de uma heroína do PC, mas também da antiga UDP, a Catarina Eufémia, não é? Portanto, uma resistente do fascismo, cuja história, claro que é contada de formas diferentes, por partidos diferentes, mas isso aqui não interessa. O que interessa é que realmente o Alentejo é um baluarte do anticlericalismo e é das poucas zonas de Portugal em que vocês encontram sepulturas sem qualquer símbolo religioso. Portanto, eu fiz o trabalho em Portugal, nesses dois espaços, foi muito interessante ver como, por exemplo, no Norte, realmente, o cuidar das sepulturas familiares é muitíssimo importante. A sepultura é uma extensão da casa de família. O bom nome da família tem também a ver com a sepultura. Pode passar. Pronto. E depois há vários tipos de espaços cemiteriais em Portugal. Isto aqui estamos, por exemplo, a ver um mausoléu no cemitério do Alto São João, não é? De uma família rica. Pode passar. Aqui outro tipo de espaços dos cemitérios portugueses também no Alto São João, mas de ossários de famílias menos, digamos, menos ricas, menos abastadas. Pode passar. O clássico, a encomendação do corpo à entrada, aqui o corpo não vai ser inumado, mas vai ser posto num mausoléu, vai ser posto num gavetão, mas basicamente é a mesma questão. Pode passar. E depois o cemitério clássico português, certo? Pode passar. Portanto, o que eu salientei no espaço português foi a ideia de que estes altares de antepassados, estas sepulturas, ao fim e ao cabo, são altares venerados, como altares de antepassados, as sepulturas de família, enquanto que noutros espaços, por exemplo, nos Estados Unidos, sim, há uma relação com o cemitério, mas muito mais que isso, há a relação com a tal preparação do corpo para o visionamento pelos outros sobreviventes. Portanto, há aquele medo da decomposição e o horror do cadáver que faz com que as pessoas só se confrontem com o corpo morto depois dele ter sido transformado numa espécie de ícone de beleza que não corresponde à realidade, porque a pessoa está morta, mas que finge estar viva, não é?
Aliás, quando eu estava lá a trabalhar, eu lembro que havia imensos panfletos nas agências funerárias americanas com livrinhos, panfletos tipo mini livrinhos, que explicavam às crianças o que era a morte, porque justamente como as criancinhas iam ao velório ver o avô ou a avó que estavam ali deitados com ar de quem estava a dormir, não percebiam essa noção da morte, ou não percebem, porque realmente hoje em dia nós temos na nossa cultura ocidental muita ideia de afastar as crianças da morte, enquanto noutras culturas isso não acontece, e portanto as crianças começam a ter medo porque acham que, bom, se o meu avô ou a minha avó foi para ali dormir e nunca mais acordou, vai acontecer o mesmo comigo, ou com a minha mãe e com o meu pai quando eles forem dormir. Portanto, esses panfletos ensinavam-se justamente a explicar às crianças que dormir não é o mesmo que a morte, e que a avó ou o avô tinham morrido, pronto, tinham ido para outro espaço, mas que não era dormir. Bom, mas continuando com o caso português. Portanto, temos aqui um cemitério típico português, acho que este até por acaso é no Alentejo, mas são sepulturas de famílias, não é? Portanto, as tais sepulturas do ano passado. Pode passar para a próxima. Pronto. E passamos então para a Guiné-Bissau. Claro que o caso português dava para fazer aqui 3 palestras só sobre o caso português, tal como o americano, tal como o da Guiné-Bissau. Portanto, eu estou a passar por cada estudo de caso, os 3 estudos de caso, já estamos no último, estou a passar por eles rapidamente porque não temos tempo para mais. Bom, a Guiné-Bissau, não sei se conhecem ou não, mas é um país da África Ocidental, ao sul do Senegal e a norte da Guiné-Conakry, e é o país que tem realmente a especificidade de ter uma enorme riqueza de grupos étnicos, tem para cima de 24 grupos étnicos. Eu trabalhei com um dos grupos, que são os Papel, que justamente são conhecidos na Guiné-Bissau toda, porque há uma frase muito engraçada que as pessoas dizem que é: os Papel desperdiçam tudo nos panos, porque para os Papel realmente o ritual de morte é dos rituais, é o ritual mais elaborado da sociedade Papel. O que é que acontece? Está aqui a especificação aqui nos tópicos, mas vamos ver as imagens e eu explico enquanto vemos as imagens, que é mais fácil. Consegue passar? Álvaro, pronto. Aqui estamos num recinto de um funeral. Eu não trabalhei em Bissau, trabalhei no Biombo, que é, digamos, portanto, é no meio, aquilo que antigamente se dizia ao meio do mato, é longe de Bissau, é cerca de 60 km de Bissau. Pode passar para o próximo? Pronto, aqui está o morto a ser trazido para o recinto da Tabanca, que é a aldeia. Pode passar para o próximo? E para o próximo? Pronto, aqui percebe-se melhor. Então, o que é que acontece? Os Papel embrulham os mortos em panos, como vocês estão a ver aqui. Portanto, os mortos são embrulhados ao longo de dias, tantos mais dias quanto mais importante for a posição socioeconómica do morto. Portanto, uma pessoa que é um Zé Ninguém será embrulhado 2 dias, mas uma pessoa, por exemplo, que tem um cargo importante, seja chefe da aldeia, seja jambacós ou balubeiro, que são cargos religiosos, de ritualistas religiosos, terá um embrulhamento de 5 ou 6 dias. O corpo é mantido dentro de uma das casas e é trazido sempre ao fim do dia, quando o sol já está baixo, já se está a pôr, é trazido para fora por volta das 5, 6 da tarde, e entre essa hora e o anoitecer, ele é embrulhado em panos. Portanto, não é todo o dia, é ali 3 horas ao fim do dia, todos os dias. E é embrulhado em panos como vocês estão a ver, isto é, as pernas e os braços estão separados, no final o corpo parece um bocado aquele boneco da Michelin, só que em vez de ter pneus tem panos, ok? Se passar para a próxima imagem vão ver melhor, estão a ver aqui, e o próximo, por favor. Isto são tudo fotografias minhas, os direitos de autor são meus, foi eu que as fiz, no trabalho de campo. Pronto, aqui tem mais um corpo a ser embrulhado, pode passar para o próximo. Pronto, este corpo aqui, por exemplo, estava ainda nos primeiros dias de embrulhamento, portanto ainda está muito magrinho, mas se passar para o próximo slide, e para o próximo, pronto. Este é o corpo de uma senhora que eu conheci muito bem, que era uma velhota, muito velhinha, tinha pai 80 e tal anos, que em África é bastante, é muita idade, que era uma balubeira de Canceré, portanto era uma importante ritualista religiosa. E, portanto, ela teve centenas de panos a embrulhar no corpo, como vocês podem ver, de repente estava uma coisa enorme, enorme, porque justamente como ela é importante, toda a gente quis oferecer panos. O que é esta questão dos panos? Os Papel acreditam, como muitos povos pelo mundo fora, acreditam que há o mundo onde nós vivemos e o mundo além, para onde vão os mortos, claro. E os mortos são os nossos antepassados, portanto, e eles estão lá, estão vivos lá, no outro mundo, não é? Têm a sua vida, a segunda vida lá. E, portanto, eles estão lá e se alguém morre, eles esperam que os seus descendentes, os seus familiares que estão vivos na Terra, lhes enviem presentes, lhes enviem ofertas, lhes enviem dádivas. Essas dádivas são os panos.
que o morto leva no corpo. Isto é, o morto é uma espécie de correio azul, que agora já não se usa. Pronto, DHL, vá. De DHL que leva os panos do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E, portanto, os nossos antepassados estão todos à espera que, se há um morto na comunidade, que esse morto leve panos para eles. E se nós que somos descendentes vivos, não o fizermos, os nossos antepassados podem ficar muito chateados e vocês não querem ter antepassados chateados com vocês porque podem mandar represálias, podem ser maus. Portanto, isto faz parte de toda uma série de rituais para manter uma boa relação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É enviar os panos através das pessoas que morrem. Pode passar para o próximo, por favor. Pronto, e depois o corpo é inumado. Pode passar. E depois, passado um tempo, há então aquilo que nós, na antropologia e na arqueologia também, se chama as segundas cerimónias de exéquias fúnebres. Isto é, os papel têm aquela primeira parte dos rituais que se chama em crioulo tchur, portanto, que é os dias do funeral, em que o corpo é inumado. Passado um tempo, tem então as segundas cerimónias de exéquias fúnebres, que é o toca-tchur. Toca-tchur porque ele é feito ao som do bombolon, que é aquele tambor que vocês estão a ver ali, não sei se estão a ver muito bem debaixo do alpendre. Pode passar para o seguinte. O bombolon e o zondam, que são estes outros tambores, pode continuar. E pronto, e chega toda a gente para esta festa. Porquê? Porque o toca-tchur é a celebração da entrada do espírito do morto, portanto, do morto no mundo dos antepassados. Portanto, ele não é feito logo a seguir ao funeral. Ele é feito passado um tempo e decorre tanto mais tempo quanto menos posses a família tem, porque se a família não tem posses para organizar um toca-tchur, tem de esperar uns anos para conseguir arranjar dinheiro para organizar esta festa. O toca-tchur é um elemento importante dos rituais funerários, porque os papel acreditam que se o toca-tchur não é cumprido, a alma do morto não ascenderá ao seu lugar tranquilo no mundo além. Portanto, é uma parte importante do ritual e é essencial para que haja uma boa relação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Portanto, para que os mortos não enviem represálias para os vivos, etc. Ao fim e ao cabo é a mesma coisa que se passa, sei lá, no Minho, se alguém morre e deixou uma promessa por cumprir e dá sinais à família de que é preciso cumprir essa promessa para que essa pessoa que morreu possa descansar em paz. É basicamente a mesma lógica. Portanto, aqui vocês estão a ver uma fotografia de um toca-tchur, estão a ver toda esta correria com pessoas mascaradas, etc. Pode passar para a próxima fotografia, por favor, a trazerem vacas, etc. E para a próxima. Pronto. Portanto, estes dias de toca-tchur são dias de festa. São dias de celebração da entrada do ano passado no mundo do além. Só não há festa quando realmente, voltamos ao tema, quando há uma morte trágica, uma má morte. Se é uma morte de uma criança, do jovem que morreu tragicamente, então o toca-tchur é uma coisa muito simples e não se faz uma festa, porque não é uma ocasião de alegria. Agora, quando é a morte, por exemplo, do ano passado, de 80 anos, como aquela senhora que a gente viu, é uma ocasião de alegria porque se celebra a entrada dos mortos no mundo do além. Aliás, há um texto muito bom do Kopytov, que se chama Ancestors as Elders in Africa, antepassados como anciãos em África, que justamente explica, de um ponto de vista antropológico, como é que os anciãos são já vistos como pessoas que têm já um pé no outro mundo. Portanto, são pessoas essenciais para essa ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Se quiser passar para a próxima foto. Pronto, enquanto que no Tchur as ofrendas para os antepassados são os panos, como vimos, aqui as ofrendas dos antepassados no toca-tchur é o sangue dos animais sacrificados, ok? Isto hoje em dia no mundo ocidental choca muito e é realmente difícil. Eu devo dizer que todo o tempo que eu fiz e ainda faço trabalho de campo em África custa-me imenso os toca-tchur porque, pronto, degolam-se os porcos e as vacas e, portanto, o chão fica todo cheio de sangue e, pronto, como eu gosto muito de bichos, mete-me imensa confusão. Mas a noção de sangue aqui é completamente diferente da noção que nós temos do que é o sangue no mundo ocidental. O sangue, na maior parte das culturas africanas, é fonte de vida. O sangue é realmente o que nos dá a vida, não é? Portanto, sacrificar animais para oferecer o sangue para os antepassados é uma dádiva importante para os antepassados. Se quiser passar à próxima, quem for muito suscetível não vai ver isto, porque aqui estão as vacas mortas. Pronto, portanto, sacrificam-se porcos, sacrificam-se vacas, pode passar. Pronto, esse sangue é uma dádiva para os antepassados. Portanto, na primeira parte dos funerais oferecem-se os panos, na segunda parte oferecem-se o sangue. Isto é apenas uma entrada de uma morança, portanto, de um bairro, dentro de uma tabanca, com este altar, que é um altar para os antepassados, justamente, que é um altar que protege
a entrada do espaço cultural protege esse espaço, não é? Através deste altar aos antepassados. Pode passar? E aqui temos um Jambakos, portanto um ritualista religioso, pode passar para o seguinte. E aqui também. E pode passar? Pronto. E aqui, eu queria falar só um bocadinho, porque realmente uma das coisas interessantes na morte, na relação entre morte e imigração, é que, por exemplo, eu tive um projeto da FCT que se chamava Morte entre os Imigrantes em Portugal, acho que o nome era qualquer coisa assim, em que nós justamente fizemos a pesquisa, tínhamos um grupo grande de equipa, uma equipa grande, com pessoas que eram especialistas em cabo-verdianos, em brasileiros, em chineses, etc. Aliás, o projeto todo começou com aquela piada de que os chineses não morrem, não é? E, portanto, estudámos justamente como é que acontecia a morte entre os vários grupos de imigrantes, como é que um corpo é repatriado, etc. Claro que é muito mais fácil viajar enquanto se está vivo, porque depois de morto é muito complicado mandar um corpo, sobretudo é muito, muito caro, muito complicado burocraticamente. E justamente, por exemplo, os guineenses em Portugal, o que eles fazem é, como a eficácia simbólica de um toca-de-churo em Portugal não existe, isto é, um toca-de-churo que seja feito em território português não tem qualquer validade simbólica. Um toca-de-churo tem de ser feito na terra de origem da pessoa. Mesmo que a pessoa morra cá e seja enterrado cá, faz o de-churo, faz aquela primeira parte do ritual cá, fazem-se as rezas, etc. Mas depois tem de se fazer o toca-de-churo, tem de se fazer a festa com o sacrifício dos animais, etc., na terra de origem, na Guiné. E isso é um dos motivos porque muitos guineenses trabalham desalmadamente para conseguir arranjar o dinheiro para fazer o toque-de-churo do seu tio, porque os papéis são matrilineares, portanto, normalmente um homem terá a obrigação de fazer o ritual de morte, o toque-de-churo do seu tio e não do seu pai, ok? Portanto, faz tudo para se fazer esse toque-de-churo na Guiné e leva-se uma mala com os panos, que é para se poder simbolicamente levar os panos do morto, mesmo se a pessoa foi justamente inumada em Portugal. Pode passar para o seguinte, por favor? Pronto, isto é uma coisa aqui em Lisboa a fazer os seus rituais. Vamos passar, porque não vamos ter tempo a falar disso. Pode passar? Pode passar. Isto agora aqui, estão a ver aqui a mala, porquê? Porque esta morte foi um processo de morte de uma senhora guineense que eu acompanhei. Ela era de Jambakos, mas estava aqui imigrada em Portugal. Quando morreu, fez a trasladação de todo o seu altar de antepassados para a Guiné de volta, que foi o que vocês viram ali, e a filha levou também a mala com os panos da mãe, porque um dos bens femininos são os panos, que foram justamente oferecidos numa cerimónia na Guiné aos seus familiares. Portanto, a importância de fazer o toca-de-churo em casa, em chão-papel, como se dizem em crioulo, portanto, no chão de origem da pessoa e não no sítio da imigração. Pode passar? Pode passar, pode passar. Eu acho que agora... Pronto, isto são tudo imagens do tal funeral, das cerimónias, pode ir passando, e das cerimónias feitas e a importância. Pronto, então basicamente o que é que eu queria mostrar com estes 3 exemplos? Primeiro, a importância da relação, mesmo em termos de imigração, as dinâmicas que mostram a relação entre migração, reciprocidade, redistribuição e boa morte, a relação com a família do lugar de origem e com os antepassados, pode passar, e sobretudo a maneira como as relações entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos são importantes nas suas diferentes formas. Por exemplo, nos Estados Unidos nós vimos que é importante, por exemplo, investir-se no embalsamamento do corpo, que é caro, mas as pessoas fazem-no porque consideram que isso é importante para que o morto descanse em paz, ao fim e ao cabo, para que as relações entre o mundo dos vivos e dos mortos sejam uma boa relação. Da mesma forma, em Portugal, quando se faz o funeral e se cumprem os rituais todos, não é? Com a inumação, com a sepultura de família visitada todas as semanas, decorada com flores todas as semanas, é isso também que se procura, é uma boa relação entre o mundo dos vivos e dos mortos, e o mesmo na Guiné-Bissau, não é? Portanto, o cumprimento dos rituais, quer na primeira parte dos rituais do tchuro e na segunda parte do toca-de-churo, é justamente para garantir que há uma boa relação entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ora, Álvaro, eu acho que agora este PowerPoint terminou. Sim, exatamente, isto é o resumo daquilo que eu acabei de explicar, e vamos fechar este e vamos passar para o seguinte, que é um que diz o outro que eu mandei. Ok. Consegue? Só para terminar agora com o digital. Acha que consegue passar para o outro PowerPoint? Consigo, só um bocadinho. Isto é complicado, porque é que isto triplica tudo e faz tudo ad infinito. Mas é mesmo assim. Sim. Onde é que está o outro? O outro, esse foi como...
Esse foi como Google Docs, mas o outro está como anexo no e-mail, porque não sei porquê, porque tem menos imagens, não me pediu para... Assim, Não me pediu para ir como Google Docs. espera aí, já estou. Não, esse é o primeiro. É isto. Pronto. Ok. Pronto, é isso. Então pode passar para o segundo slide, porque eu usei isto num colóquio de homenagem ao João Pina Cabral e por isso, pronto. E eu comecei este colóquio de homenagem ao Pina Cabral justamente com um livro que vocês devem conhecer, A Morte no Portugal Contemporâneo, que foi editado já há muitos anos pelo Rui Feijó, pelo João Pina Cabral e pelo Hermínio Martins. Pode passar para o seguinte, que era, pronto, tinha vários artigos sobre a morte em Portugal. Pronto, mas como é que nós então, para terminar agora esta palestra, como é que nós saltamos então destes mundos que eu estive a falar, e são mundos em que eu fiz trabalho de campo, um para a tese de mestrado e os outros dois para a tese de doutoramento, Portugal e Guiné-Bissau, porque eu realmente comecei o trabalho de campo para a tese de doutoramento em Portugal, mas depois eu trabalhava no Instituto de Investigação Científica Tropical e foi-me dito que eu não podia apresentar uma tese sobre Portugal e pronto, eu fui para a Guiné-Bissau e acabei por fazer a tese de doutoramento sobre a morte em Guiné-Bissau. Como é que nós transitamos disso para aquilo que nós temos hoje em dia, que é a morte digital? O que é a morte digital? Bom, então vamos começar com esta imagem aqui. Não sei se vocês conhecem, mas isto é um episódio que saiu em 2013, portanto já há 12 anos, 13 anos, no Netflix, numa série que ainda existe, que se chama Black Mirror, e este episódio chamava-se Be Right Back. Portanto, volte já. E era uma história simples, era uma história de um casal, casal jovem, como vocês estão a ver aqui, a mulher e o homem, viviam juntos, pronto, um dia estão juntos já há um tempo, querem ter um filho, um dia ela faz o teste de gravidez e descobre que está grávida e fica toda feliz à espera do companheiro para lhe contar a boa nova, e em vez disso o homem, o rapaz, morre num acidente de carro nesse mesmo dia, e portanto em vez de ter o retorno do rapaz, tem a notícia de que ele morreu num acidente de viação, fica completamente destroçada, e uma amiga diz-lhe, vocês podem ver este episódio lá no Netflix, e uma amiga diz-lhe, olha, mas eu conheço uma solução para isso, tu estás num luto horrível, não consegues sair disso, pronto, há uma empresa que te ajuda, e ela, portanto, a viúva, entre aspas, contrata os serviços dessa empresa, que basicamente lhe pedem para ela mandar tudo, né? Quando isto foi feito em 2013 já havia e-mails, já havia redes sociais, portanto ela manda todos esses dados do ex-companheiro e a inteligência artificial da altura cria isto que vocês aqui estão a ver, isto é, ela começa a ouvir no computador a voz do seu ex-companheiro, a voz verdadeira, isto é, igualzinha, perdão, primeiro ela começa a ter isto que vocês aqui veem, que é uma espécie de messenger, ela começa a trocar mensagens com ele, que já morreu, mas ele responde, e depois a seguir começa a vocalizar, portanto começa a ouvir a voz e a falar com ele. E o que justamente é interessante é que como ela deu esses dados à empresa, a voz dele, a personalidade dele, através dos mails enviados por ele, através de vídeos que ela enviou, essa inteligência artificial consegue recriar a personalidade do ex-companheiro e, portanto, ela começa a dialogar com ele e o diálogo é exatamente como se ele estivesse vivo, isto é, o personagem fictício que lhe responde exatamente com o mesmo humor, com o mesmo tipo de respostas, com a mesma personalidade que o companheiro tinha. Pode passar para o próximo? Pronto. Isto, que em 2013 era ainda ficção científica, já não é hoje em dia. Já é perfeitamente possível. Vocês hoje em dia têm centenas, se não mais, se não milhares. Nos Estados Unidos têm centenas de empresas que fazem isto, para o mundo fora, em conjunto, tem milhares. E eu confesso que já há muito tempo trabalhava sobre mortes, né? Como já perceberam, a tese de mestrado foi feita em 88, a tese de doutoramento foi feita em 99, depois tive o projeto FCT em 2007, portanto há décadas de trabalho sobre mortes, e tinha resolvido que não trabalhava mais sobre mortes. Até que há 2 anos, o Carlos Vaz Marques, que é aquele jornalista que faz aquele programa que acho que se chama, o programa que não se pode dizer o nome, qualquer coisa assim. Pronto. Ele tem uma editora que é a Ziggurat e foi moderar um colóquio em que eu falei sobre a morte e falou comigo depois e disse, olha, eu sei que a Clara trabalha sobre a morte e a minha editora traduziu para português um livro de um tanatólogo e filósofo italiano, David Sisto, um livro que se chama em italiano E la morte se fa sociale, que a editora do Carlos Vaz Marques traduziu muito bem para português como Fantasmas Digitais,
E eu gostava muito que a Clara fosse apresentar o livro na Feira do Livro, e assim foi. Portanto, isto foi há 2 anos atrás, em 2023, e eu, claro, li o livro todo, não é? Fui apresentar o livro e fiquei outra vez apaixonada pela questão da morte, porque realmente o livro do David Sisto é fenomenal, porque justamente trata disto, que são os fantasmas digitais. E o que é que são fantasmas digitais? Vamos passar para o próximo slide? Bom, eu aqui voltei um bocadinho atrás e apresentei aqui no colóquio de homenagem ao João Pina Cabral, que se reformou ano passado, e fizemos um colóquio em homenagem a ele. Como o João trabalhou sempre sobre a morte, eu fui buscar coisas da etnografia portuguesa, como por exemplo o livro do Benjamin Pereira sobre as máscaras portuguesas, pode andar para a frente. E aqui as máscaras, por exemplo, de Podense, perdão, estas são de... Podense. Sim, Podense. Sim, Podense, sim. Pode passar, pode continuar. Pode continuar. Porque é que eu fui buscar, e depois aqui os rituais de morte, porque é que eu fui buscar aquelas máscaras? Porque justamente no ciclo dos 12 dias, todo este ciclo de festividades, do ciclo da morte e do ciclo dos rapazes entre as montes ou do carnaval, em Podense, justamente estes mascarados simbolizam os antepassados. Isto é, nós temos formas na etnografia portuguesa e na etnografia europeia em que os mortos voltam sob a forma destes mascarados, etc. Pode continuar? E depois também nesse colóquio, pronto, falei um bocado da morte em Portugal, dos rituais de morte em Portugal, pode continuar? E pode continuar. Das várias formas de morte, de venerar os mortos, por exemplo, isto é na Holanda, os vários tipos de sepulturas com elementos que têm a ver com o morto, etc. Pode continuar? Aqui também, estas para cá são todas na Holanda, os diferentes tipos de sepulturas que fazem uma relação com o defunto, não é? Pode passar, pode continuar. E depois, mais uma vez, eu no colóquio do João mostrei todas estas coisas de Berkeley, mostrei as coisas do estado da Guiné que vocês já viram. Pode passar rapidamente porque já se viu isto tudo. Pronto. E agora aqui tem de parar. Pronto. Tem de parar porquê? Porque justamente este episódio do Black Mirror e dos fantasmas digitais, da relação nesse episódio, portanto, basicamente a rapariga começa essa relação com algo que aparecia no computador e que falava com ela. E no episódio do Black Mirror, Be Right Back, aquilo é levado a um extremo, isto é, ela acaba por receber em casa um boneco, que é um avatar do ex-companheiro, que funciona como se fosse o companheiro. Pronto, isto é ficção científica em 2013, como eu disse, já não é hoje em dia. E depois, claro que houve outras sequências em Hollywood deste tipo de coisas. Por exemplo, isto é um anúncio do filme Her, em que se ouvia apenas a voz de Scarlett Johansson e em que o personagem representado pelo Joaquim Fênix se apaixona por uma voz, portanto, por alguém que é fictício, que não existe, mas que fala com ele e que vai interagindo. Pode continuar? Pronto, isto são, mais uma vez, imagens do Be Right Back, portanto, do Black Mirror. Portanto, aqui tem na imagem de baixo já o avatar, o tal boneco que fala com ela como se fosse o verdadeiro ex-companheiro que tinha morrido. Pode continuar? Pronto, agora aqui paramos e agora vou continuar a falar. Pronto, eu não pus aqui imagens, podemos ficar com esta imagem, eu não pus aqui imagens de outras coisas, mas podia prolongar aqui imensas imagens. Por exemplo, se vocês escreverem no computador uma coisa que se chama Rememory, é um site, uma empresa que existe na Coreia do Sul que recria os mortos, isto é, por exemplo, vocês podem fazer em vida, podem pedir é muito caro, paga-se assim 15 mil, 20 mil euros, mas vocês podem pedir para eles na empresa criarem com vocês ainda vivos uma espécie de avatar que, por exemplo, os vossos filhos podem usar depois de vocês terem morrido, pode continuar a falar com vocês, etc. Mas também se pode fazer isto depois da pessoa morrer. Os sobreviventes dão a essa empresa, mais uma vez, tudo, não é? Os vídeos, os mails, os Instagrams, portanto, tudo o que sirva para a inteligência artificial recriar o personagem, que é a mesma coisa que essas tais empresas nos Estados Unidos, de que uma das mais conhecidas é a Réplica. O que essas empresas fazem, que é basicamente vocês dão os elementos e recriam um morto, ou recriam até se quiserem um amigo fictício, uma pessoa que não existe, mas vocês dão os elementos, a aparência que querem, a personalidade que querem, o tipo de humor que querem, e a inteligência artificial cria essa pessoa, ou recria, no caso do morto. E nessa empresa da Coreia do Sul, é isso. Por exemplo, se vocês escreverem Rememory na net, vão encontrar e tem o anúncio do que é que acontece. Por exemplo, tem um anúncio de ver-se um senhor já de idade, sentado numa cadeira a falar com a filha que está do lado de cá do vidro, só que ela está viva e está a falar com um holograma do pai que lhe responde exatamente como o pai responderia, com o mesmo humor, com a mesma personalidade, porque é uma criação da inteligência artificial. Portanto, isto hoje em dia já não é ficção científica, existe.
E a questão da morte digital tem não só a ver com esta criação dos chamados grief bots, portanto, de recriações do morto para se interagir, para se falar, etc., que, dependendo das opiniões, há pessoas que dizem que pode ajudar no luto, porque ajuda as pessoas a prolongarem o luto para poderem lidar melhor com ele, e há outros psicólogos que dizem que não, que é péssimo, etc, etc. E claro que os que dizem que é péssimo usam muito aqueles estádios do luto da Elizabeth Kubler-Ross, né, que foi uma clássica nos anos 70, 80, sobre os estádios de luto, que dizem que não, a pessoa tem de passar por aquele sentimento de perda e de repulsa e de raiva, de ter morrido alguém que gostava, mas depois tem de passar, depois dessa repulsa e da raiva, tem de passar por um processo de luto que vai acabar na aceitação. A aceitação de que o outro morreu, não é? De que a pessoa, que o ente querido morreu. Ora, há muitos estudos hoje em dia, não só da psicologia, mas também da antropologia, etc., que dizem, não tem de ser assim. Os estádios da Kubler-Ross é uma coisa ultrapassada. Se calhar, prolongar os laços com o defunto não é uma coisa tão mal assim. Pronto. Isto é uma coisa que eu acho que, número 1, depende da opinião dos psicólogos e depende também, eu acho, de caso para caso, porque todos os humanos são diferentes, portanto as reações das pessoas também são diferentes. Esta questão do morte digital, que é muito interessante, porque realmente no livro de David Sisto ele faz um levantamento de tudo, de todas as empresas que trabalham sobre isto, de outras questões que têm a ver com a morte digital, por exemplo, questões legais. Como é que vocês, por exemplo, regulam o facto de, no Facebook e nas outras redes sociais, a pessoa ter morrido e de repente se transformar justamente num fantasma digital, isto é, continuar a comunicar com os outros, apesar de já estar morto, porque há algoritmos e há coisas no sistema digital que fazem com que a gente continue a receber as notícias dos anos da pessoa, ou até que a pessoa continue a interagir apesar de já ter morrido. Pronto, há questões legais importantes relacionadas com isto, até porque, como devem saber também, tanto a Google quanto a Apple, pronto, têm feito nos últimos anos imensa legislação sobre isso. Por exemplo, eu não sou utilizadora de redes sociais, mas sei que, por exemplo, no Facebook vocês podem lá decidir se querem que depois, se vocês morrerem, se querem que o vosso, como é que se diz, o vosso, não é personagem, como é que se diz no Facebook, eu não uso Facebook, a vossa... Não sei. O perfil, se o vosso perfil é perfil. Se vai continuar aberto, se vai ser fechado, se vocês antes de morrer vão dar a alguém da vossa confiança, tipo o vosso irmão, e é ele que vai poder gerir aquilo porque tem os vossos passwords. Portanto, toda essa gestão do vosso legado digital é hiper complexa, isto é, está estimado que dentro de muito poucos anos vai haver no Facebook mais pessoas mortas do que vivas, portanto há mais perfis de pessoas que já morreram do que as pessoas que estão efetivamente a usar estes perfis hoje em dia. A outra questão da morte digital tem a ver com outros assuntos, como, por exemplo, a interação entre enlutados, portanto, entre doridos, entre pessoas que estão a sofrer a perda de alguém de quem gostavam, a interação feita não pessoalmente, mas através das redes sociais. Portanto, as pessoas falam através das redes sociais. Há imensos sites hoje em dia, justamente que são sites de luto, portanto, por exemplo, em português há o In Memoriam, em Portugal, mas há outros, há muitos, em que justamente as pessoas trocam mensagens e se consolam mutuamente e, portanto, fazem esse processo de luto através de uma ajuda que é uma rede digital. E depois, portanto, uma rede social, pode ser qualquer delas. E depois há também a questão dos QR Codes. Aliás, eu este projeto apresentei à FCT com o nome de QR Code Death, era o nome do projeto, fantasmas digitais, porque os QR Codes há cemitérios hoje em dia, por exemplo, no Brasil já há, em Espanha já há bastante, em vez de vocês terem na cabeceira da sepultura a fotografia da pessoa e a lápide ou qualquer coisa, a dedicatória à pessoa, tem um QR Code e é um QR Code interativo, isto é, vocês podem ir lá com o telefone e leem tudo sobre a pessoa, mas outras pessoas podem pôr elementos nos QR Codes e, portanto, torna-se uma coisa interativa. Portanto, a questão dos cemitérios como espaços em que de repente há a possibilidade de interação através desses QR Codes. A questão das redes sociais como memorial, como espaços de ajuda no processo de luta, etc. A questão de como é que os mortos podem perdurar justamente, mais uma vez, nas redes sociais, todas elas, e como. E, por último, a questão de são ou não os grief bots aceitáveis, isto é, ajudam ou não a fazer o processo de luto. Portanto, os grief bots são essas coisas que eu vos falei, como no Be Right Back, não é? A recriação de mortes que já não existem
seja fisicamente através de hologramas, seja apenas através da conversa nos chats, etc, etc. Será bom ou mau? Pronto, tudo isto são questões que se põem hoje em dia, que em Portugal ainda está no seu começo. Eu, por exemplo, entrevistei, eu publiquei um artigo sobre isto há muito poucos meses numa revista chamada Religions, podem encontrar lá o texto se quiserem, já nem lembro como é que se chama, chama-se When Death Meets AI in Portugal, portanto, quando a morte encontra a inteligência artificial em Portugal. Pronto, podem encontrar esse texto, está online, e justamente esse texto começa com uma entrevista que eu fiz a um senhor que começou o In Memoriam, em que ele diz que tinha investido imenso dinheiro para fazer propaganda sobre o In Memoriam como um site social justamente de acompanhamento do luto e de ajuda, entreajuda, e ele fez o site, pagou os direitos a uma empresa americana que já tinha isso, portanto é uma espécie de franchising disso em Portugal, pagou os direitos e fez imensa publicidade em janeiro de 2020 e, portanto, coitado, perdeu imenso dinheiro porque fez outdoors e coisas para pôr nos metros e, como sabem, no início de março de 2020 não havia ninguém no metro, não é? Porque nos o Covid em cima, portanto ele basicamente gastou uma fortuna para fazer publicidade com outdoors em espaços como o metro, como as estações de autocarro lá, em que de repente as pessoas, pelo menos durante quase 2 meses, deixaram de circular tanto. Mas pronto. E realmente entrevistei também já vários agentes funerários, entre os quais o pessoal da Servilusa, que dizem, pois, mas em Portugal ainda não, talvez daqui por 20 anos, mas por enquanto ninguém ainda faz grief bots, as pessoas não querem, as pessoas querem tratar dos mortos, mas quando morre pronto, acabou, não querem prolongar a coisa, portanto, mas o que é facto é que nas redes sociais portuguesas já há muita coisa da morte digital, muitíssima. Portanto, é algo que está muito em voga na história e na antropologia mundial. Há imensos artigos publicados, por exemplo, na Mortality e noutros journals, noutras revistas dedicadas à morte, o assunto da morte digital, como é que isso está a afetar as pessoas, o que é que as pessoas fazem, como é que fazem, aceitam, não aceitam, querem, não querem, etc, etc. Portanto, é um assunto em pleno debate e em pleno crescimento, tal como a inteligência artificial, não é? E tudo decorre da inteligência artificial. Portanto, para terminar, vamos concluir, que já estou aqui a falar há muito tempo, o que é que eu... Claro que a gente começou com meia hora de atraso, mas de qualquer maneira, mesmo com meia hora de atraso, já estou aqui a falar há 1 hora. Portanto, basicamente, o que é que eu quero com isto? Era um bocado fazer-vos pensar e pôr em relação mundos e realidades completamente diferentes, mas que afinal de contas têm algo em comum, que é o que é que há de comum entre os mortos embrulhados no papel, os mortos embalsamados dos Estados Unidos com aquela preocupação de não haver decomposição, que é, desculpem o calão, é treta, porque o corpo, mesmo embalsamado com formol e outros químicos, o processo de composição começa, só que é mais lento, não é? E o caso português dos altares dos antepassados e depois a morte digital. Isto é, para mim, como antropólogo, o que é que isto tudo tem em comum? Tem em comum o facto de são tudo formas que os humanos encontram para lidar com a morte, que é realmente o fenómeno último da humanidade e, claro, que causa angústia e medo a todos. Portanto, para lidar com esse facto e as diferentes formas culturais que têm a ver com o tempo e o espaço em que as pessoas vivem, a maneira como o fazem. Portanto, as diferentes formas que inventam para lidar com isso. E o caso da tanatopraxia nos Estados Unidos, o caso dos altares dos antepassados, das sepulturas e dos elaborados rituais, por exemplo, se forem a qualquer funeral, não é? No Minho, ainda hoje em dia tradicional, vocês veem que há toda uma ritualidade em torno do funeral e depois da ida ao cemitério todos os domingos depois da missa dominical, não é? Era uma zona muito católica. Portanto, todos os rituais para lidar com isso, seja a tanatopraxia nos Estados Unidos, seja essa veneração aos antepassados em Portugal, seja o embrulhamento do corpo em panos como oferta para os antepassados, seja, por fim, todas estas novas formas inventadas de se relacionar com os mortos através da inteligência artificial e da recriação, ou da criação, melhor dizendo, de fantasmas digitais, são tudo, quanto a mim, formas que os humanos têm em vários espaços e ao longo de vários tempos, encontrado para justamente conseguirem manter uma boa relação entre o mundo dos mortos e do mundo dos vivos, ou pelo menos uma relação entre os dois mundos, chamemos-lhe assim, pronto. E eu fico por aqui e pronto, e agora estou aberta a perguntas e peço desculpa para as confusões tecnológicas do início, mas olha, eu realmente tecnologia... Claro, eu gosto do Netflix e do Black Mirror, mas não percebo nada de tecnologia.
Sobre nós e assustados que fiquei ao princípio com aquelas cenas. Pronto, peço desculpa. Eu queria agradecer à Clara. Vamos depois abrir agora um período de debate para quem quiser intervir, colocar questões. Eu sei que já é muito tarde, são 11, não, né? porque temos sempre tempo para ocupar um pequeno debate. Escusado dar os parabéns à Clara, que eu gostei muito imenso desta conferência, de facto, que trata um assunto que é universal, não é? Sim, não pode escapar. Sempre está aí o prestígio da pessoa, o sentido da passagem, o sentido da festa, o sentido do fim, não é? E como este sentido do fim se vai cada vez colocando mais problemas com a digitalização, portanto acaba a memória dessas pessoas até onde ela vai. E gostava também de contar um caso, que a Clara sabe muito bem, que estive aqui no Minho, não é? Destas, que ela falou de facto, das mortes que não resolvidas, não é? Das almas penadas, das pessoas que ficam aí, e tantas lendas que contam casos das famílias que ouvem o barulho dos familiares nos sótãos, etc, não é? Até um costume que encontrei em Arcos de Valdevez, o Carvalho dos Chicos, que estava reservado para o jantar familiar da fornecer a lenha para o jantar de festa, ou ligado à morte dos elementos da família dos franciscos, não é? Até para a árvore estava associado a um ritual de comensalidade à volta dos rituais funerais, tão interessante como isto, não é? Eu deixava, portanto, um pouco para todos, qualquer um queira colocar uma questão, um esclarecimento sobre esta belíssima conferência da Clara. Está aberta a sessão. Eu queria dizer uma coisa, Álvaro, eu trabalhei durante 5 anos sobre a morte em Portugal, portanto, li centenas de documentos sobre os banquetes dos funerais, por exemplo, no Barroso, no Minho, etc. E justamente há uma coisa aqui que eu falo nesse artigo que eu falei, que publiquei agora há uns meses no Religions, e que eu não falei aqui porque já era muito longo, mas que é muito interessante, que é justamente esse artigo, faz sobretudo uma visão da literatura sobre a morte digital, portanto o que é que tem sido publicado nos últimos tempos sobre a questão da morte digital, e depois eu passo para o caso português, e o que eu digo no texto, que eu não tive tempo de dizer aqui hoje, é, do ponto de vista antropológico, qual é que é a diferença entre a pessoa comunicar, por exemplo, através do médium, com o espírito do tio que morreu, mas deixou uma promessa por cumprir e, portanto, as ovelhas morrem ou as portas batem em casa com um aviso para as pessoas para irem perceber, para irem descobrir qual foi a promessa que ele não pagou. Qual é que é a diferença entre essa comunicação e a comunicação com um fantasma digital através de um chatbot, em que é a inteligência artificial que recria a personalidade do morto e em que ele dialoga connosco. Portanto, qual é que é a essência diferente? Por exemplo, o João Pina Cabral, e eu falei disso no colóquio da homenagem ao João, vai sair agora um livro dele que se chama Meta-Persons, Meta-Pessoas, e em que o João justamente desenvolve toda uma teoria a partir do conceito de Meta-Persons do Shalens, do Marshall Shalens, do antropólogo inglês, em que o João diz que justamente meta-pessoas basicamente são tudo, meta-pessoas são todos os entes com que nós comunicamos. E, portanto, em muitas culturas do mundo, por exemplo, na Guiné-Bissau, onde eu trabalhei, as pessoas acreditam, como em muitos contextos culturais e espirituais, que tudo tem um espírito. Portanto, por exemplo, as árvores têm um espírito, os mares têm um espírito, e nós comunicamos com os mortos, como também, que são os antepassados, como comunicamos também com o rio ou com pronto, aquilo que em crioulo na Guiné-Bissau se chamam Irã, que, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras se chama Orixá, são tudo metapessoas, isto é, são entidades que têm vidas e com as quais os humanos comunicam, ok? E, portanto, na realidade, se nós formos a ver, na história da humanidade, em todas as culturas, há sempre um pouco a noção de metapessoas, há sempre a noção de que os humanos conseguem comunicar com entidades que podem ser os antepassados. Ora, justamente, nós a comunicarmos com o tal tio que já morreu e que nos quer comunicar que não cumpriu a promessa e que é preciso nós cumprirmos através do médium, ou comunicar com o morto através do chatbot, ao fim e ao cabo, é uma relação de natureza diferente, mas em termos de objetivos e da maneira dos resultados práticos, se calhar estamos muito próximos, não é? Portanto, isto é, pode ser assim, ai que horror, agora comunica-se com os mortos digitais, sim, estamos numa época digital com imensa inteligência artificial, etc. Mas qual é que é a diferença entre fazermos essa comunicação com os mortos por essa forma ou comunicar através de um médium com o tio que morreu? Ok, são formas diferentes, porque há 50 anos não havia inteligência artificial e agora há. Mas o que nós estamos a fazer é comunicar com os antepassados, certo?
Uhum, uhum. Só essa experiência. Que por aqui. A experiência que eu tive uma vez num campo de candomblé em Salvador, né, de entrar com a mãe de santo numa sala e ela imediatamente começar a conversar com uma entidade, não é? E, como se estivesse a conversar com a pessoa sentada na esquina da sala e eu junto dela, foi uma coisa impressionante, nós ficámos assim um pouco assustados, né? Sim, mas uma familiaridade incrível, uma familiaridade. Sim, assim. Mas eu trabalho sobre candomblé Umbanda há 30 anos também, e portanto, quer dizer, mas não é preciso ir para Umbanda e candomblé, espiritismo, há montes de, o espiritismo kardecista, mas há montes de contextos espirituais diferentes em que justamente um dos objetivos grandes é comunicar com os antepassados, portanto isso é algo que está presente em muitas culturas, em muitas espiritualidades, etc, etc. Claro, uma coisa que gostava de colocar que é o seguinte, certamente, pronto, está aqui o Vítor, que é arqueólogo, que trabalhou muito sobre encontrar materiais de sepulturas do passado, mas, por exemplo, a revolução que aconteceu em Portugal com os cemitérios, não é? Em que, a partir do século XX, finais do século XIX, princípio do século XX, mas mais do século XX, depois havia substituição contínua das sepulturas e não havia muita materialidade para fixar o nome das pessoas, as pessoas desapareciam praticamente a memória após uma segunda geração, não é? E hoje, quando trabalho sobre cemitérios, há pessoas que estão a ver a imagem dos seus bisavós, não é? A imagem dos seus bisavós, o que era praticamente impossível antes desse fenómeno. Agora imagina a comparação disso, esse excesso de memória, não é? E excesso de ocupação do espaço, o que vai acontecer com a inteligência artificial e já está a acontecer, Álvaro, já está a acontecer, isto é. Vai acontecer com esse contacto, não é com o meu tio, não é com o meu pai, não é com o meu avô. Mas não vai acontecer, já está a acontecer, mas isso deu a volta, isto é, por exemplo, hoje em dia, esse site que eu lhe falei do In Memoriam, que é um site português, justamente uma das publicidades é: você nunca conheceu o seu avô ou nunca conheceu o seu bisavô, mas através da inteligência artificial pode conhecê-lo. Basta que você mande para a empresa os dados que saem do seu avô, fotografias, vídeos, eventualmente, e a inteligência artificial recria o avô e você vai poder falar com ele, mesmo que nunca o tenha conhecido. Portanto, esta questão da própria memória está a mudar também com todas estas possibilidades digitais, não é? Porque de repente você pode conversar com o seu bisavô que nunca conheceu. Exatamente. Que haja materiais que sejam dados, que sejam fornecidos à inteligência artificial e a inteligência artificial, a partir desses dados todos, recria o personagem. Ok? Que é o seu bisavô. Muito obrigado, Clara. Mais alguém quer colocar uma questão à Clara? Por favor. Eu acho que uma das pessoas que gostaria com certeza é o António, porque ele em tempos dedicou-se bastante a estes problemas. Eu lembro-me que ele foi a Londres, foi visitar cemitérios, etc. A Flor Bela também teve uma experiência de escavação de uma área funerária. Eu nunca encontrei praticamente ossos nas minhas escavações, porque escavei lá no norte, em terrenos muito ácidos, e, portanto, foi raro. O que não significa que eu não tivesse coisas a dizer, mas não vou agora pôr-me aqui a fazer isso, senão já sabem como eu sou. Mas, Vítor, sinteticamente e precisamente coloca as suas questões. Está muito bem. Não, eu gostei imenso, claro. Em primeiro lugar, tenho que agradecer muito à Clara. E a ideia com que eu fiquei quando andei a fazer a minha tese de doutoramento, que foi sobre os dólmenes, as antas, as mamoas do norte de Portugal, megalíticas, que eu não conhecia nem o norte de Portugal, nem muito menos esses monumentos lá no norte. Acabei por identificar à volta de 1000, uns destruídos, outros ainda existentes, outros em ruínas, enfim, toda a sorte. Mas o que fiz foi para compor melhor o meu trabalho, estudar também a antropologia de vários grupos e da maneira como se relacionam com a morte. Há uma coisa que é evidente nas sociedades modernas, parece-me a mim, não sei se pode generalizar. Agora, com o que a Clara disse, fiquei assim, até um pouco surpreendido, não é? Porque realmente é tétrico, é horrível as pessoas andarem a pôr os mortos como nos Estados Unidos, como se fossem vivos, e toda essa convivência em casas em que no andar de cima estão os vivos e depois em baixo, eu realmente aí ficaria muito perturbado. Mas é só para dizer que este espaço entre a vida e a morte, não é? A morte é o momento mais importante da vida de uma pessoa, no fundo.
para ele, coitado, porque sofre muitas vezes, mas sobretudo para os familiares e para a sociedade. É a coisa que mais revela uma sociedade, é os ritos funerários, é os ritos da morte. E o que eu queria dizer é, nas sociedades modernas, queremos nos libertar do morto o mais rapidamente possível. E vejam o fenómeno, por exemplo, da cremação, que quando eu era miúdo e me fui educado como católico, enfim, no fim do mundo, no juízo final, as almas vinham juntar-se. A cremação não era aceita. Sim, a cremação não era aceita em Portugal. Faz muita impressão, ou fez muita impressão, quando comecei a ver, enfim, o desenvolvimento disso, não é? Da cremação. Como é que a Igreja Católica encara a cremação e a inclui no... Vítor, desculpa de interromper, mas a Igreja Católica, desde o Vaticano II, que permite oficialmente a cremação, mas as pessoas é que não aceitavam, que é diferente. A Igreja Católica passou a permitir a partir do Vaticano II, mas na mentalidade das pessoas, quando eu fiz o meu trabalho de campo em Portugal, no início da década de 90, as pessoas diziam que não, que horror, cremar é horror. E veja agora que nos últimos 30 anos a taxa de cremação em Portugal aumentou exponencialmente, 70%. Portanto, isso mudou, mas não tem a ver com... Quer dizer, tinha originalmente a ver com a Igreja Católica, não é? Depois o Vaticano II alterou isso, mas na cabeça das pessoas, as pessoas continuaram a pensar segundo a mentalidade católica antiga de que o Vítor está a falar, certo? Que era um horror, pronto. Portanto, não tem a ver apenas com os dítames, tem a ver com outras questões de mentalidade. É que eu lembro-me até de um amigo meu que me deu as primeiras lições de arqueologia, antes de eu entrar para a faculdade, o Eduardo da Cunhação, que mostrava um trabalho de um arqueólogo, Afonso do Passo, que a determinada altura dizia o seguinte, em relação a umas sepulturas onde tinha encontrado tudo destruído, tudo em muito mau estado de conservação. E ele punha isto com uma certa ingenuidade. Como é que irão no futuro, no juízo final, estes corpos encontrarem as suas almas, ou as almas encontrarem os seus corpos? Isto é num contexto de um trabalho de arqueologia, não é? Sim, mas hoje em dia no Facebook encontram-se todos. É incrível. Ok. António, quer colocar uma questão, António? O micro, António. Estão a ouvir? Não é provavelmente uma questão. Também achei a palestra extremamente interessante e acho que, quer dizer, é um desafio não só para a antropologia e para a sociologia, como, se quisermos, para cada um de nós individualmente, quando nos pomos a refletir profundamente em certas coisas, estas novas dimensões, né, que na prática são novas dimensões da realidade humana, não é? Quer dizer, enfim, obviamente que falamos da sociedade ocidental, industrializada, enfim, etc. Há muitas partes do mundo que isso demorará algum tempo a entrar, se é que vai entrar, não é? Depois aqui há os padrões culturais que mudam muito lentamente. Agora, no nosso Ocidente, quer dizer, a mim não faz muita confusão, é o que eu posso dizer, quer dizer, não é? Sei lá, assim à primeira vista, detestaria, quer dizer, quando saísse deste mundo, não sei se for para outro, mas pelo menos neste, detestaria que ficasse lá uma coisa minha a mexer no Facebook, onde quer que seja, quer dizer, não é isso. Mas pode optar por transformar a sua conta em memorial ou encerrá-la, pode fazer várias coisas. Eu, como digo, não sou perita, que eu não tenho redes sociais nenhumas, no Instagram, nem o Facebook em vivo, quanto mais em morto. Diga? Se eu não aprecio o Facebook em vivo, quanto mais em morto. Pronto. Não, o meu interesse, mas agora, porque uma vez que o Vítor me desafiou, quer dizer, o meu interesse por temas cemiteriais, digamos assim, que enfim, já é uma coisa antiga, pronto, ainda nos anos 80, com uma série de clássicos, como os que citou aí, interessavam-me tanto os aspectos artísticos, digamos, das sepulturas, como o paralelismo, que desde há muito sabe-se que existe, entre a sociedade, digamos, dos vivos e, quer dizer, os cemitérios, não é? Quer dizer, há muitos cemitérios, Santarém e outros, até eventualmente um bocadinho no Porto ou em Lisboa, em que as avenidas principais, o alinhamento dos jazigos corresponde, digamos, à avenida principal, portanto, à rua mais nobre de cada localidade. Sim, António, isso é exatamente aquilo de que o Wawel trata, que é o cemitério como um espaço, como a cidade dos mortos. Sim. Paralela à cidade dos vivos, não é? É exatamente o que o Wawel trata. Eu, por acaso, também tenho o livro do David Sisto,
Aliás, segui precisamente a sua sugestão, enfim, na intervenção que teve recentemente em Sociologia, no Porto, que eu assisti, e fui mais ou menos a correr comprar o livro. Confesso que ainda não comecei a lê-lo, enfim, porque a fila de espera é grande. Portanto, ainda não peguei nele, mas que estou com muita curiosidade. Agora, são desafios, há alterações que são revoluções copernicanas na prática, não é? Quer dizer, se nossos avós soubessem disto, morriam outra vez com o susto, não é? Sim, claro, mas isso as coisas mudam. Também Claro, as pessoas no século XX teriam, as pessoas no século XIII teriam morrido com muitas coisas que nós fazíamos no século XVI, não é? As coisas vão mudando, é assim, é a vida. A vida dos humanos é assim. Ok, obrigado. Claro, quer fechar um bocadinho, portanto, uma conclusão, Clara? Ora, quer dizer, a conclusão, isto não é uma conclusão, isto é um trabalho em aberto. Okay. Eu apresentei o projeto da FCT, mas a FCT agora, como sabem, está com imensas confusões, portanto não sei o que é que vai acontecer ao projeto, vou submetê-lo ao outro lado, porque a FCT está complicada, mas penso que o projeto irá para a frente, porque é um projeto interessante, com muitos estudantes que justamente são peritos em redes sociais, coisa que eu não sou, eu sei a parte teórica e etnográfica sobre a morte, mas tenho que ter alunos jovens que trabalham sobre redes sociais, etc. Mas é um mundo em aberto, porque realmente, quer nós queiramos, quer não, a inteligência artificial está-nos a tomar conta da vida, não é? E nós temos de saber lidar com isso, e se calhar é melhor sabermos lidar do que não lidar, e justamente está-nos a tomar conta da vida e também da morte. Portanto, é muito interessante, eu acho que é uma temática muito, muito interessante. Muito obrigado. Vítor? Ficar com vocês em aberto. E muito obrigada por esta oportunidade. Obrigado, então. Ao Vítor e à Sofia e ao Álvaro. E boa noite a todos. E obrigada por ouvir. Obrigado a todos. E boa noite. E desculpe, Clara, por toda esta... por favor, não tem. Eu sou das pessoas que, olha, eu então para a tecnologia sou nula, portanto compreendo perfeitamente que isto aconteça. Boa noite a todos. Muito obrigada a todos. Adeus. Podemos, portanto, divulgar